E aí, tudo certo? Hoje a gente vai ver aqui um problema que a gente tem dentro de uma arquitetura distribuída. É um problema bem comum. Quando a gente está mexendo com microserviços e fazendo essa comunicação via fila, a gente pode eventualmente acabar perdendo algumas mensagens e gerando inconsistência, né? A gente vai ver um pouco como esse problema acontece e como a gente consegue resolver ele usando esse padrão super legal. Então aqui eu tenho três partes de um sistema, né? Eu tenho uma aplicação, eu tenho um banco de dados, que essa aplicação vai consumir, e eu tenho um message broker, que pode ser uma fila, pode ser um tópico, indiferente. Que essa aplicação vai publicar uma mensagem dentro desse broker e outra aplicação, ou outro processo, ou enfim, alguma outra coisa vai receber essa mensagem. E a gente espera, né, que dentro de um sistema tem vários serviços, tem vários processos, tem várias aplicações, os dados sejam consistentes e de toda a mensagem de fato seja enviado e tudo tenha dentro do banco de dados de um serviço seja replicado corretamente para os outros, né? Não tem alguma coisa nenhum que não está em outro, né? Que não foi repassado corretamente, né? A gente não quer inconsistência. E como que é a parte comum, né? De a gente poder fazer esse tipo de processamento. A maior parte dos sistemas vai funcionar assim, né? A aplicação ela vai realizar algum tipo de processamento. Então, um processamento aqui interno dela, né? Vou fazer aqui uma setinha. Chamar aqui de processamento. Aqui. Depois que esse processamento estiver feito, né? Eu posso estar, sei lá, vendo se os dados estão corretos, buscando de algum lugar, montando algum payload, enfim. Eu quero salvar meus dados dentro do banco de dados. Para a gente poder salvar os dados, a gente pode usar uma transação. Então, eu vou inicializar aqui uma transação. Então, begin transaction. E dentro da transação, se acontecer algum erro enquanto eu estiver salvando, né, eu posso estar salvando vários dados. Posso estar salvando usuário, pedidos, carrinho de compras, enfim, várias coisas juntos. Se algum deles falhar, eu sei que tudo aqui dentro vai dar rollback. Todas as alterações que eu fiz vão ser desfeitas. Então é sempre importante a gente estar usando esse tipo de transação nesse tipo de caso. Então eu vou inicializar uma transação e aqui de fato eu vou salvar meus dados. Então, salvar dados. Depois que os dados estiverem salvos, tudo aconteceu bem, a gente vai dar o commit. E o que o commit faz? O commit é o final da transação, né? Eu tô falando, ó, tudo que eu salvei aqui deu certo e eu não vou mais salvar mais nada, pode persistir de fato essas alterações. Então todos os dados que foram salvos agora estão fixos dentro do banco. Depois que eu salvo os dados, o que a maior parte das aplicações vão fazer, quando eu preciso enviar uma mensagem, né, é de fato enviar a mensagem aqui para dentro do Message Broker. Vamos chamar aqui de send message. Beleza, esse é o fluxo comum. Esse é o fluxo do que a maior parte das aplicações vai estar utilizando, né? Ele vai realizar um processamento interno, vai salvar os dados dentro do banco de dados e daí enviar a mensagem para o broker. Só que esse fluxo ele tem um problema. Não é um problema tão comum, né? Você não vai ter isso todas as vezes, mas é um problema que acontece e eu já vi acontecendo algumas vezes. Por que isso está acontecendo? Pensa comigo. Eu estou aqui salvando meus dados dentro do banco de dados. Eu inicializei minha transação e durante eu estou salvando os dados, acontece um erro. Como não deu commit, como está dentro de uma transação, ele vai dar rollback e beleza, não vai estar o dado no banco. Como ele falhou aqui, ele também não vai enviar a mensagem para o message broker. Está consistente. O sistema interno, né, o banco, voltou e o message broker eu nem enviei porque o dado falhou. Beleza, perfeito. Só que, o que acontece se eu salvar aqui dentro, dar o begin transaction, salvar os meus dados, passar o commit, quer dizer, salvei com sucesso dentro do banco de dados, e na hora que eu for enviar minha mensagem, por exemplo, o message broker tiver caído, né? A Azure caiu, a AWS caiu, ou qualquer outro serviço caiu. O que acontece? Isso aqui vai falhar, eu não vou enviar a mensagem, né? Só que o meu banco de dados já foi escrito. Então eu vou ter uma inconsistência, vou ter o meu banco de dados escrito, vai ter os dados aqui, só que o cara que esperava receber essa alteração nunca vai receber, porque essa mensagem falhou. Então esse é um tipo de problema que eu posso ter. E dependendo de como está essa lógica, né, às vezes ele pode até olhar se o banco de dados, esse valor não está dentro do banco de dados, para poder fazer esse processamento, enfim. Então se ele tentar reprocessar esse cara, ele vai ver, tá, mas esse dado já está dentro do banco de dados, e daí ele nunca vai enviar essa mensagem. A gente pode perder uma mensagem dessa forma. Porque a gente deu o commit no banco de dados sem enviar a mensagem. Ah, mas beleza, se o problema é que eu dei o commit no banco de dados antes de eu enviar a minha mensagem,
Então, por que eu não faço isso daqui? Jogo aqui para cima e depois, para enviar minha mensagem com sucesso, eu salvo meus dados. Pô, massa, né? Só que agora eu tenho outro problema. E fazendo desse jeito, beleza, chegou aqui. Eu posso enviar minha mensagem e vai dar tudo certo. Só que se na hora que eu estiver salvando a minha transação, se eu estiver salvando os meus dados, tiver algum problema, eu dar rollback aqui. Eu dei rollback no que eu salvei dentro do meu banco de dados, só que a mensagem que eu enviei já foi. Então, de novo, eu tenho uma inconsistência, né? De novo, eu tenho um problema. Eu tenho algum sistema achando que esse dado é válido, que esse dado está dentro do meu banco de dados, que esse dado foi processado corretamente, só que na verdade ele não foi. Então, espero ter ficado claro o problema que a gente tem aqui de inconsistência com mensagens e como que a gente pode ou perder uma mensagem ou às vezes perder o dado dentro do banco, né? Dependendo de onde falha, em que ponto ele pode falhar fazendo dessa forma. E um detalhe aqui que não necessariamente o message broker precisa estar fora para falhar no envio da mensagem. Às vezes, na hora que eu for enviar minha mensagem, a minha aplicação pode crashar por qualquer outro motivo, falta de memória ou tem uma outra parte que está com algum problema e derrubou uma aplicação, e essa parte aqui nunca vai ser executada. Então, essa forma não é a melhor forma de a gente poder enviar as mensagens. Como que a gente consegue garantir que eu só vou enviar mensagens que foram de fato persistidas dentro do meu banco de dados? Então, aqui que entra o nosso padrão, que a gente vai ver hoje, e ele se chama Outbox Pattern. Ele é um padrão de sistemas distribuídos, né? Ele não está dentro do livro Design Patterns, ele não foi catalogado, né, pelo King of Four, que são os autores do livro, porque eles são outros problemas, eles são de outro escopo, né? Aquele livro é bem mais dentro do meu sistema, orientação objeto, focado em orientação objeto, e aqui é mais em como a gente consegue orquestrar microserviços, enfim, padrões de projetos distribuídos. Mas beleza, como que esse padrão funciona? Aqui a gente tem uma transação, o que quer dizer que tudo que eu salvar aqui dentro, depois do commit, vai ser persistido, e se qualquer coisa falhar aqui dentro, eu vou dar rollback em tudo, eu vou desfazer todas as alterações. Só que eu não consigo, dentro de uma transação do banco, enviar uma mensagem, né? A mensagem ela parte da minha aplicação, não do banco. Só que o que a gente vai fazer aqui é uma estratégia do Outbox. O Outbox a gente pode implementar como sendo uma tabela dentro do nosso banco, onde a gente vai salvar a mensagem que a gente quer enviar, né? O Outbox seria como se fosse uma caixa onde a gente coloca tudo que a gente quer enviar. Então, como que funcionaria? Eu vou começar minha transação, eu vou salvar os meus dados. Antes de eu comitar os meus dados, eu vou que tem mais uma operação para o meu banco que eu vou salvar a mensagem. Então, a mensagem que eu quero que seja enviada, eu já vou salvar dentro do banco. E daí, eu vou dar o commit no final. Por quê? O que isso significa? Se alguma parte que na hora que eu estiver salvando os dados ou salvando a mensagem falhar, vou dar rollback e o banco, todas as alterações vão ser desfeitas. E se tudo der certo, eu vou ter salvo a mensagem que eu quero enviar e também os meus dados. Então, eu vou ter certeza que se eu tiver uma entrada dentro da minha linha do Outbox, essa mensagem ela está consistente com o que está dentro do banco de dados. Porque eu criei ela na mesma transação que eu salvo os dados dentro do meu sistema. Beleza. Só que agora, para poder enviar as minhas mensagens, eu não envio mais direto. O que eu vou ter aqui é um novo processo, né? Um novo job, por exemplo. Na verdade, tem várias formas de implementar isso. Eu posso implementar como um job. Dependendo do banco de dados que você está usando, às vezes ele consegue até notificar que um determinado registro foi inserido em uma tabela. Mas o ponto é, eu preciso consultar a minha tabela de Outbox, onde tem todas as mensagens que eu quero enviar, e sempre que tiver uma mensagem nova lá, eu envio para a fila. Então, o que eu vou fazer aqui? Pensando numa estratégia de um job. Então, vou colocar aqui. A cada um segundo, eu vou buscar mensagens, eu vou enviar minha mensagem, e eu vou atualizar o banco, falando que a mensagem já foi enviada. Beleza, são esses os passos. Dessa forma, eu consigo garantir que a minha mensagem sempre vai ser enviada. Por quê? Porque eu salvo ela dentro da minha tabela, né, de mensagem, de Outbox, né, de mensagens para serem enviadas. Dentro da mesma transação que eu salvo dentro dos meus dados. E depois eu fico com o processo lendo essa tabela. E sempre que tiver uma mensagem que não foi enviada ainda, eu envio ela. O que pode acontecer de errado? Ah, o banco caiu aqui, eu não consigo buscar a minha mensagem. Beleza. Mas no próximo segundo ele vai rodar de novo e vai continuar rodando até uma hora o banco vai estar de pé de novo, o sistema pode reiniciar, enfim. Quando ele finalmente tiver acesso ao banco, ele vai ler essas mensagens e vai enviar. A mensagem vai ser enviada. Ah, mas o meu provedor de mensagens pode quebrar. Pode. Só que daí ele vai continuar rodando esse processo até ele conseguir enviar. E só depois que ele envia, ele vai salvar que a mensagem foi enviada. Aqui ainda tem mais um problema, na verdade,
que a gente acaba tendo que lidar, mas é um problema menor comparado a gente não enviar mensagem. Porque dentro dessa estratégia, a gente garante que a gente consegue enviar essa mensagem pelo menos uma vez. Só que isso quer dizer que a gente pode enviar mais de uma vez. Então, nosso sistema ele precisa saber lidar com isso, com mensagens duplicadas, né? Sistemas de filas geralmente precisam lidar com mensagens duplicadas, então não é um problema tão grande, mas é um ponto de atenção. Por que a gente pode enviar uma mensagem mais de uma vez? Porque eu estou rodando meu processo. Eu busco uma mensagem para enviar. Daí eu envio ela, deu tudo certo. Só que na hora que eu for salvar que a minha mensagem já foi enviada, o meu banco pode cair, o meu sistema pode cair, pode acontecer alguma coisa aqui e eu não vou atualizar o banco. Então ele vai rodar de novo, vai ver que tem uma mensagem ainda falando que não foi enviada, mesmo que eu já tenha enviado ela, e vai enviá-la de novo. E eventualmente ele pode continuar fazendo isso até ele chegar uma hora que ele de fato vai atualizar o banco. Isso quer dizer que ele pode enviar a mesma mensagem 2, 3, 4, enfim, N vezes, enquanto estiver acontecendo algum problema. Mas eu sempre vou enviar pelo menos uma vez. E essa é a vantagem desse padrão, né? Garante que eu não vou perder uma mensagem. E daí a gente tem outras formas, né, de poder garantir lá quando vai chegar o dado que a mensagem, por exemplo, não é duplicada, né? A gente pode, por exemplo, dar um ID para a mensagem e salvar em quem está recebendo, para ver se ele já recebeu essa mensagem. Ou às vezes essa mensagem pode atualizar e criar alguma entrada no banco de dados, daí você pode ver se essa entrada já foi criada ou não. Enfim, tem várias estratégias para fazer isso. Ou às vezes simplesmente você não se importa que a mensagem chegue várias vezes, né? Às vezes talvez seja uma mensagem que você está enviando para um cliente, né? Sei lá, vai chegar uma mensagem num serviço que vai disparar um e-mail. Eventualmente tudo bem você duplicar esse e-mail e o cliente receber duas vezes, enfim. Depende de cada caso. Mas é importante saber que isso pode acontecer. Mas em geral, esse é um jeito melhor de poder lidar com mensagens que eu não posso perder, né? Que eu preciso que de fato seja sempre enviado. Então é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Se alguém aqui tiver alguma sugestão, algum comentário, se alguém tiver algo mais experiência, né, no assunto do que eu e quiser deixar alguma informação relevante nos comentários também, fique bem à vontade. Eu vou adorar ler isso e vai ajudar quem está assistindo o vídeo também. E é isso. Até a próxima. Valeu!